Fala pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do nosso mini curso Aspectos Práticos da Desconsideração da Personalidade Jurídica, um mini curso que vai ser lançado no YouTube, tá? Serão 3 aulas gratuitas, cada uma ali com cerca de 20 minutos, para que a gente fale um pouquinho dos aspectos práticos da desconsideração da personalidade jurídica, né? Consequentemente também do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas é importante a gente entender ela sobre um aspecto material aqui nesse primeiro momento antes da gente falar do incidente, antes da gente falar desses aspectos mais processuais. E, claro, nós vamos abordar como chegar nas evidências, nas provas que vão subsidiar o nosso pedido de desconsideração. Como vai ficar claro aqui para vocês, né, não basta fazer esse pedido só porque você identificou um endereço em comum, alguma coisa assim, que é o clássico, algo que a gente vê muito, porque aqui eu vou trazer um recorte muito voltado para o processo civil, no âmbito do direito civil mesmo, tá? Existem algumas diferenças ali quando a gente fala de uma extensão de responsabilidade no âmbito trabalhista, tá? Ela é um pouco menos exigente do que no âmbito civil, né? Não vou dizer necessariamente mais fácil, mas essas diferenças são fundamentais de entender, tá? Então, por isso que nós vamos falar muito mais da previsão ali do Código Civil, não vamos abordar também a visão consumerista aqui, tá? A gente vai partir do mais complexo, na verdade, que é a desconsideração da PJ prevista no Código Civil ali no artigo 50, tá? Que é um dos temas que a gente vai tratar hoje. Mas sem mais delongas, vamos para o começo aqui, efetivamente, né, da nossa primeira aula, tratando então dos requisitos, tá, pessoal? Então, né, é muito importante se atentar a essa ideia de requisitos, tá? Porque o Código de Processo, aliás, o Código Civil, ele vai trazer um conceito um pouquinho mais amplo e depois dois subconceitos que são as hipóteses autorizadoras, tá? Que a gente vai chegar na sequência. Mas, antes de tratar isso, é importante voltar um pouquinho, tá? E entender o que nós estaremos desconsiderando, tá? Porque quando nós falamos de desconsideração da personalidade jurídica, apesar de ser o nome que é dado pelo próprio código, é uma parte muito específica da personalidade jurídica que é desconsiderada, e entender isso é fundamental para que depois você consiga comprovar os requisitos da forma técnica necessária, tá? E esse conceito, a gente vai enxergar ele ali no artigo 49A do Código Civil, tá? É um artigo que veio, que foi reformado aí, que houve, na verdade, inaugurou ali em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, tá? E ele traz uma previsão muito importante que, embora ele não integre aqui necessariamente a disciplina da desconsideração, é ele que traz um conceito fundamental antes da gente falar efetivamente do que é desconsideração, tá? Então, o artigo 49A, né, traz que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, tá? O que é não se confundir, tá? Cada um é uma pessoa distinta, tá? Mas qual que é a relevância disso, né? Para a gente conversar sobre os direitos e as obrigações dessas pessoas, tá? E ali o parágrafo único ele vai trazer algo muito importante para a gente ter essa ideia da não confusão, né? Da distinção, que é a autonomia patrimonial, tá? Então, o parágrafo único diz que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei, com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, enfim, tá? O que que isso quer dizer, tá? Aqui nós estamos falando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, porque a responsabilidade limitada é a efetiva autonomia patrimonial. É essa efetiva separação dos patrimônios da pessoa jurídica e do patrimônio do sócio, tá? Existem alguns CNPJs, vamos chamar assim, que eles não são sociedades dotadas de autonomia patrimonial, tá? Um bom exemplo disso é o empresário individual. O empresário individual é uma figura que possui uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas ele não tem uma autonomia patrimonial, ok? A mais clássica pessoa jurídica com autonomia patrimonial é a limitada, a LTDA, tá? Outras também possuem, a SA, por exemplo, mas vamos usar como base a limitada, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil da gente tratar, para a gente não precisar fazer muita diferenciação dos tipos societários, até porque o que importa é só saber se o tipo societário tem ou não a limitação de responsabilidade, e isso o Código Civil vai trazer, a lei das SAs vai trazer, enfim. Mas vamos pegar ali uma sociedade limitada padrão como exemplo, tá? Então, essa autonomia patrimonial, ela é uma espécie de barreira ali, é uma separação, de fato, ali, entre patrimônio da PJ e patrimônio dos sócios. Ou melhor, não necessariamente uma separação de fato, mas ao menos uma separação de direito, tá?
Então, o que que isso significa? Que o direito está dizendo que o patrimônio daquela pessoa jurídica de responsabilidade limitada é dela, dos sócios é deles, e este patrimônio não responde pelas obrigações um do outro, tá? Assim como os direitos também, né, não se comunicam ali a priori, tá? Essa autonomia, quando a gente fala dessa parte de segregação de risco, vem daquela ideia ali na hora de constituir a empresa mesmo, a integralização do capital social, tá? É uma ideia de que se nós temos dois sócios e cada um vai contribuir com R$ 50.000, por exemplo, para a formação desse capital social ali inicial da pessoa jurídica, né? Como se cada um dos sócios estivesse criando uma limitação ao quanto do patrimônio dele ele quer colocar em risco. Então ele vai pegar aqueles 50 mil, colocar dentro daquela pessoa jurídica, sabendo que ela indo ao mercado, ela vai exercer uma atividade que tem os riscos de, por exemplo, quebra, certo? Então, é aquela porção do patrimônio dele, aqueles 50 mil que ele determinou. Esse aqui vai correr esse risco dessa atividade. E aí ele transfere para a pessoa jurídica. Quando a gente está falando de uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada, aqui nós temos essa segregação de risco, entende? Então, esses 50 mil de cada um dos sócios vira 100 mil dentro da PJ, certo? São 100 mil dos sócios expostos aos riscos. Se esses 100 mil zerarem, né, e não houver nenhuma fraude, nenhuma hipótese autorizadora da desconsideração que nós vamos ver já já, é aquele valor que vai responder pelas obrigações. Acabou aquele valor, não responde pelas obrigações do patrimônio dos sócios, ok? É o patrimônio da pessoa jurídica até que se esgote, esgotou, encerrou ali. Daí essa ideia de segregação de risco. Porque se não houvesse essa segregação de risco, imagina assim, todo empreendedor estaria sujeito a correr um risco de 100% do seu patrimônio em todo empreendimento que ele tentasse iniciar, tá? Claro que aqui é um cenário ideal, tá? É algo muito teórico, porque nós vamos ver que na prática, infelizmente, para tomada de risco, às vezes o empreendedor ele incorre nas hipóteses que autorizam a desconsideração. Em virtude disso, ele acaba se colocando, né, meio que na integralidade sobre o risco, tá? E um outro aspecto que vale colocar, né? Muitos credores, não são todos, mas muitos, e especialmente bancos, para se proteger um pouco disso, né? Eles acabam exigindo, às vezes, que sócios integrem a relação jurídica ali, como, por exemplo, prestação de fianças, de avais. Então, ainda que a pessoa jurídica ali seja aquela que está tomando o empréstimo, é comum que o banco peça que os administradores, né, assinem como aval. Ou seja, assim o banco tem uma segurança que, se ele precisar, ele vai avançar para o patrimônio dos sócios. Mas os sócios não são obrigados, né? O banco vai impor aquela condição para fechar o negócio, mas não é que a lei determina que o sócio vai ter que assinar como avalista, né? É uma prática que o banco adota para ter uma proteção extra ali, caso ele precise executar aquele valor, tá? Então, aqui é para trazer a ideia de que essa autonomia é lícita. Existe a segregação de riscos, é lícito, então você pode afastar o patrimônio, né, do sócio e da pessoa jurídica quando você constitui uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada. Porém, percebam que esse é um efeito poderoso, né? Você criar uma limitação, uma distinção de patrimônio que ela é muito mais formal do que real, né? Porque a pessoa jurídica, ela, né, dizem ser uma ficção do direito, né? Existem doutrinadores que não gostam muito desse termo, mas é muito mais no sentido de que ela não é uma pessoa que efetivamente existe, né? Quem existe são as pessoas naturais que estão por trás delas, né? Os sócios, os administradores, etc. Então, na prática, aquele patrimônio da pessoa jurídica, ele é utilizado pelos sócios, pelos administradores. Mas aí vem o ponto. Ele tem que ser utilizado para o fim daquela pessoa jurídica, tá? E o fim daquela pessoa jurídica tem que ser um fim lícito, por óbvio, né? E, né, considerando que foi, por exemplo, constituída ali uma. Eu uso muito exemplo de padaria, eu nem sei dizer por quê, gente. Nunca executei uma padaria na vida. Mas, né, constituir uma padaria, eu e um sócio, né, o nosso fim é aquela padaria ali, é praticar a atividade negocial típica da padaria, né? Vender pão, vender bolo, vender comida em geral, enfim, né? É, Agora, eu não posso constituir uma pessoa jurídica para operar como uma padaria, para, por exemplo, colocar o meu patrimônio pessoal naquela pessoa jurídica, para afastar ele, de repente, do endividamento que eu assumi na minha pessoa física, né? Isso aqui é uma mistura de um conceito, né? Holding patrimonial, que também não é ilícita, tá? Mas aqui eu estou colocando um caso onde eu tenho uma intenção de transformar uma operação em algo um pouquinho além, né? Numa proteção patrimonial. Aí eu já começo a brincar com o perigo, tá? E é aí que eu já começo a flertar ali com as possibilidades da desconsideração da PJ, que a gente vai ver agora aqui na sequência.
Então, o Código Civil, no artigo 50, né, institui essa possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, tá? E eu quero fazer uma diferenciação importante aqui. Existe o I, né, o IDPJ, o incidente. O incidente é o instrumento processual, que a gente vai ver em outro momento, tá? Mas a desconsideração é aquilo que repercute no mundo material ali, né, no direito material, e aí previsão no Código Civil, tá? Ó, então, o artigo 50 do Código Civil, vocês percebam que tem várias coisas grifadas aqui, então a gente vai olhar cada um desses conceitos com mais calma para entender de uma forma mais ampla a desconsideração. Então, em caso de abuso da personalidade jurídica, ou seja, utilizar os efeitos da personalidade jurídica, né, de uma forma abusiva, e aí, importante, tá? O abuso da personalidade jurídica é caracterizado pelo, ou seja, né? Agora vem as hipóteses de abuso da personalidade jurídica. E aí são o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, pense assim num grande guarda-chuva, né? Abuso de personalidade jurídica, né? Caracterizado pelo desvio de finalidade, pela confusão patrimonial, certo? Ou um ou outro. Então, significa que a desconsideração ela não vai exigir ambos. É ou um ou outro. Muito embora é normal que ocorram ambos, e às vezes você tem uma situação que é até difícil de distinguir o que que ela é, tá? Aí vamos lá. Pode o juiz, a requerimento da parte, então isso é muito importante, não faz de ofício, a parte tem que requerer pedido expresso, ok? Falando de processo civil, direito civil, ok? Se na justiça trabalhista acontece diferente, não é o nosso tema aqui, nem é a minha área de expertise principal, tá? Ou o Ministério Público, quando couber intervir no processo, né? Desconsiderá-la. Então, poderá o juiz desconsiderá-la, né? A requerimento. Para quê? Efeitos de certas e determinadas relações de obrigação, certas e determinadas, sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios, tá? Vamos trabalhar esses certos e determinadas primeiro. Quando há desconsideração, ela é válida para o processo aonde ocorreu ali o acolhimento do pedido, tá? Então, se eu tenho um incidente instaurado na execução 1, 2, 3, e esse incidente ao final foi julgado procedente, foi desconsiderado a PJ, é para a execução 1, 2, 3 que houve a desconsideração. Então, que, por exemplo, eu estava executando a padaria e eu trouxe os dois sócios, ok? Qual que é a relevância disso? Na execução 8, 9, 10 de outro credor, isso aqui não tem efeito. E se eu for o credor também, não tem efeito também, porque é outro processo. Então, o juiz vai analisar para aquela obrigação, né, discutida ali naquela execução, ou naquilo que eventualmente vai se tornar uma execução. Como a gente vai ver mais para frente, você pode pedir isso numa petição inicial, por exemplo, de noção de cobrança, tá? Mas é importante entender essa limitação, porque não adianta nada, achei um IDPJ deferido aqui contra o meu devedor, eu vou pegar e vou levar no meu processo. Você pode levar para fins argumentativos no seu IDPJ, mas não é aquela autorização que um outro juiz deu que vai importar no acolhimento do seu IDPJ diretamente, certo? Então, extensão aos bens particulares, ou seja, vai ignorar a autonomia patrimonial, tá? Administradores ou sócios, então, não é só quem é sócio, ou seja, só quem tem um percentual, uma cota, os administradores também podem ser responsabilizados, tá? E beneficiados direta ou indiretamente, tá? Porque parte da defesa do EDPJ por muito tempo foi tentar comprovar que fulaninho ali não tinha sido beneficiado diretamente. Principalmente quando a gente tinha o sócio cíclico aqui, ali, né? Ou aquele sócio que era só para compor 1% numa época que você não poderia ter uma limitada unipessoal, tá? Então não importa se foi beneficiado direto ou indiretamente, né? Houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica, ambos vão responder, tá? E aí, né, a representatividade ali é um fantasminha. Então, né, a desconsideração da PJ ela é como se fosse um fantasminha ali para a autonomia patrimonial, né? Aquela obrigação, ela passa a poder passar ali dentro da autonomia patrimonial, passar por esse muro que separa o patrimônio da PJ do patrimônio dos sócios, né? E livremente transitar por ali. Esse artigo, antes da Lei de Liberdade Econômica de 2019, ele basicamente se resumia nisso daqui. Só que a desconsideração é um assunto tão polêmico, né, tão complicado ali no âmbito do direito empresarial, das cobranças entre empresas, e né, se estende para outras áreas,
que a gente tinha muita coisa que dependia 100% de jurisprudência, tá? Muita construção jurisprudencial. Então, a lei da liberdade econômica, ela trouxe um pouquinho mais de regramento para a desconsideração da PJ, solucionou algumas questões na jurisprudência, né? Consolidou umas, né? Encerrou algumas outras discussões e tornou um pouquinho mais fácil da gente ter como baliza ali o que que seria o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Então, o primeiro parágrafo ali do artigo 50, ele já vai nos trazer o conceito do desvio de finalidade, tá? Então, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, propósito de lesar credores. Basicamente é, aquela pessoa jurídica ela foi constituída com a intenção, ou ela está sendo utilizada neste momento com a intenção de lesar credores, tá? Ou então, para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ou seja, nós não estamos falando de ilícitos penais, ilícitos cíveis e administrativos também, tá? E que é muito comum. Então, né, um exemplo prático aqui, tá? É, é muito comum que você tenha uma pessoa jurídica ali extremamente endividada e o que que os sócios fazem? Eles constituem uma nova pessoa jurídica para continuar a atividade deles, tá? Essa nova pessoa jurídica, ela foi criada com a intenção de lesar credores. Por quê? Porque como a primeira pessoa jurídica ela já está com endividamento alto, ela já não tem crédito no mercado, ela já de repente está sofrendo execuções, eles constituem uma nova para continuar a mesma atividade, tá? A gente tem que pensar que no direito empresarial, empresa é a atividade, não é o CNPJ, tá? CNPJ é o número de inscrição daquela pessoa jurídica, mas a empresa é um conceito mais amplo. Então, dois CNPJs podem estar atuando, na verdade, como a mesma empresa, certo? E é justamente essa a ideia. Esse segundo CNPJ, essa segunda pessoa jurídica, ela é, na verdade, uma pessoa jurídica que foi constituída com uma única intenção, né? Com um único propósito, lesar os credores, tá? Quando você tem essa hipótese, onde a pessoa jurídica ela foi constituída só para lesar os credores, você tem o desvio de finalidade configurado, ok? E na prática de atos ilícitos, de qualquer natureza, tá? Eu vou pegar um exemplo prático aqui, onde eu atuei em um caso onde as pessoas jurídicas tinham sido constituídas para criar um esquema fraudulento ali, para fraudar um fundo, tá? Que foi algo apurado pela CVM e a CVM constatou isso. A CVM constatou um ilícito administrativo ali naquele caso, tá? Mas era uma hipótese evidente de desvio de finalidade, que autorizaria, por exemplo, a desconsideração da pessoa jurídica, tá? E a gente vai pular nesse momento para o quinto parágrafo, porque ele traz algo relacionado ali ao desvio de finalidade, tá? Então, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. O que que isso significa? Antigamente tinha uma discussão acerca da pessoa jurídica que fugia um pouco do objeto social na atuação dela, e que isso ensejaria a desconsideração por ser um desvio de finalidade. Não, não é isso, tá? Não é um desvio de finalidade do objeto social, gente. É um desvio da finalidade da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica foi constituída para operar legalmente no mercado, e a ela foi concedido o benefício ali da autonomia patrimonial para não misturar os patrimônios. Esta finalidade, tá? Então, é quando a finalidade da autonomia patrimonial, né, desses efeitos da constituição da pessoa jurídica, quando essa finalidade é desviada, aí nós temos uma hipótese de abuso da personalidade jurídica, tá? Então, não é alteração do objeto social ou fazer coisas que não estão previstas no objeto social, tá? A menos que, evidentemente, essas coisas sejam para lesar credores, ok? Passando adiante aqui, temos o parágrafo segundo, que, assim como no anterior a gente viu o desvio de finalidade, né? Aqui a gente tem, então, uma conceituação da confusão patrimonial, tá? Então, entende-se como a confusão patrimonial a ausência da separação de fato entre os patrimônios, ou seja, o patrimônio da PJ e o patrimônio dos sócios. A separação de fato lá que eu falei. Então, ela existe formalmente, porque está descrita no contrato social, mas na prática ela não ocorre. Ou seja, na prática o sócio mistura o patrimônio dele com o da pessoa jurídica. Aí, a ideia de confusão, tá? E aqui nós temos algumas hipóteses, então, né, que demonstram essa confusão. O inciso 1 ali, então, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Então, o que que significa? A sociedade
né, com o caixa dela, com o patrimônio dela, faz o pagamento, por exemplo, de contas pessoais do sócio, contas pessoais do administrador, tá? Cumprimento repetitivo, isso é importante, tá? Ou seja, é um ato que se pratica várias vezes, tá? Não é um ato isolado que aconteceu uma vez, ok? Tem que ser algo que de fato demonstre, ó, não há uma autonomia. Não é que, uma vez ele deu uma confundida ali, tá? Isso aí faz parte, o dia a dia das pessoas é corrido e tudo mais, pode acontecer. Agora, se existe uma prática reiterada disso, aí é diferente a situação, tá? Transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Então, o que que significa isso? A pessoa jurídica dispor de um ativo dela para um sócio, ou o contrário também, tá? Sem a devida contraprestação. Então, por exemplo, um veículo da pessoa jurídica ser utilizada para o sócio para um fim que não seja operacional, tá? Por exemplo, o veículo de passeio do sócio é, na verdade, propriedade da pessoa jurídica, tá? E aí essa situação pode ser até agravada, porque daí às vezes é da pessoa jurídica, mas quem vai estar pagando IPVA é o sócio, quem vai pagar a manutenção é o sócio. Aí, na verdade, o que que a gente tem? O sócio colocou o veículo dele lá, às vezes para se beneficiar de algum tipo de promoção para aquisição do veículo, ou então para afastar do nome dele justamente para evitar que credores alcancem esse bem, tá? É, um outro exemplo também, né? Sociedades entre si ali, tá? Múltiplas sociedades, dispondo ali, né, de ativos uma da outra, também sem essa efetiva contraprestação, sem um aluguel, sem nada do gênero, tá? Aqui é importante a gente trazer a ideia da insignificância, tá? Então, se for algo insignificante, aí, pô, não vamos tratar como uma confusão patrimonial, tá? Então, o sócio trouxe uma cadeira de escritório da casa dele e deixou no estabelecimento da empresa. Pô, não dá pra gente tratar isso como uma transferência de ativos sem efetiva contraprestação, tá? Embora uma cadeira de escritório não seja tão barata assim, né? Vamos usar um exemplo mais tranquilo, um caderno, enfim, né? Uma caneta que ele trouxe do escritório e levou para casa. Não vamos dizer que isso é uma confusão patrimonial, tá? E outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, o grande foco aqui é descumprimento da autonomia patrimonial. E esse inciso terceiro, três, aliás, ele nos traz, né, uma cláusula aberta. Ou seja, não estamos diante de um rol taxativo, tá? Isso é muito importante, gente, porque não sendo um rol taxativo, significa que qualquer situação que eu possa demonstrar que, olha, isso é uma demonstração de ausência de separação de fato entre os patrimônios, de atentado do próprio sócio e sociedade à autonomia patrimonial, nós podemos ter o reconhecimento da confusão patrimonial. No artigo terceiro, aliás, desculpa, o parágrafo terceiro, ele nos traz que o disposto no caput e nos parágrafos primeiro e segundo também se aplica a extensão das obrigações dos sócios e administradores à pessoa jurídica, o que nós chamamos, né, de desconsideração inversa. Então, o Guilherme é o devedor, né, e existe uma confusão patrimonial entre ele e uma sociedade onde ele é sócio, e nessa hipótese nós vamos estender essa obrigação do Guilherme para a pessoa jurídica do Guilherme, beleza? E por fim aqui, o parágrafo quarto. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput, ou seja, desvio de finalidade e confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração, tá? Por quê? Existia uma confusão muito grande por causa da previsão da CLT, da responsabilização solidária do grupo econômico, tá? Isso não é exatamente uma desconsideração. Isso é responsabilização solidária do grupo econômico. É uma outra coisa. Embora o efeito seja praticamente o mesmo, o fundamento jurídico é diferente, tá? Então, por isso, o legislador optou, lá em 2019, em acrescentar isso para, né, extinguir essa ideia de que no âmbito civil, né, funciona o mesmo reconhecimento de responsabilização solidária do grupo econômico, né, que a gente vê na legislação trabalhista, tá? A questão aqui é que, do mesmo jeito que ele, né, nega essa possibilidade de desconsideração do grupo econômico sem a presença dos requisitos, de certa forma ele estabelece que, presentes os requisitos, é possível a desconsideração entre PJs do mesmo grupo. Ou seja, a desconsideração não é só entre pessoas que têm uma relação vínculo societário, mas também entre pessoas jurídicas, né, que compõem o mesmo grupo econômico
se nessa composição de grupo econômico elas incorrerem em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, certo? Então, um grupo econômico, situação que por si só não é ilícita, mas que incorra em confusão patrimonial, ou seja, PJA vende o estoque da PJB, recebe por essa venda desse estoque da PJB. Confusão patrimonial. Aqui nós temos a possibilidade de uma desconsideração da personalidade jurídica, tá, pessoal? Pessoal, finalizamos a aula um, tá? Trazendo esses aspectos mais jurídicos e mais ali do direito material. Porque na próxima aula nós vamos abordar um aspecto prático bem relevante, né? Então a gente precisa entender o que que é confusão patrimonial, o que que é desvio de finalidade, para entender como que a gente vai buscar documentos para comprovar que isso aconteça, elementos para comprovar que isso aconteça. Porque lá no pedido de desconsideração, seja ele numa inicial, seja ele no incidente, você precisa demonstrar confusão patrimonial com a sua tese e, obviamente, com documentos, tá? Desvio de finalidade com a sua tese e, naturalmente, com documentos. E existem bases de dados que podem te ajudar, determinadas visões sobre determinados documentos e outros fatos, enfim, que podem te auxiliar na construção dessa tese do incidente, né? E essa vai ser a ideia da aula 2, tá? A aula 2 vai sair aí na próxima semana, né? A ideia é que cada uma das aulas saia em um dia da semana desse nosso minicurso, dos próximos minicursos vai ser um sistema bem parecido. Então, pessoal, até aí a próxima semana e espero que tenha contribuído aí para vocês hoje os nossos tópicos, os nossos insights. E vamos para a próxima aula. Aguardo vocês lá.